Graça e paz, boa noite. Você que nos assiste aí, um grande abraço. Todos os irmãos que nos acompanham. Nós vamos agora para a palavra do Senhor. Eu quero trazer uma palavra hoje para a nossa meditação. E eu trouxe um título para essa palavra: Ser Igreja. Ser igreja no dia de hoje, muitas vezes vai requerer de mim e de você um esforço a mais. E eu quero estar lendo um texto com você. Abra sua Bíblia, um texto muito conhecido, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. É um texto que vai falar sobre a igreja. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Diz assim a palavra: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa palavra aqui é uma palavra muito clara quando fala sobre igreja. E as escrituras, de acordo com as escrituras, nós temos a igreja universal, que é formada por todos os crentes. Nós podemos ver isso lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 23. Mas também aqui fala da igreja local, a qual nós servimos, a qual nós temos as nossas células, a qual nós temos o nosso discipulado. E nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. É interessante que, mediante esse texto, se a gente observar esse texto claramente, nós estamos muito distante dessa igreja, quando surgiu aqui os novos convertidos. Para viver essa igreja de Atos, nós precisamos renunciar muitas coisas, nós precisamos mudar muitas coisas em nossas vidas. Mas essa igreja, ela é uma igreja que o Senhor ama e se entregou por ela. Também essa igreja local, é uma igreja de crentes que tem comunhão preciosa, essa comunhão preciosa uns com os outros. E nós temos essa alegria de estar abençoando, a alegria de estar sendo abençoado também pelos irmãos. E o próprio Senhor, Ele está no meio dessa igreja. Ele está no meio dessa igreja para nos abençoar e nos dar direção em todas as áreas. Também, na igreja local, os crentes, eles crescem e dão frutos. E é interessante que a gente tem que analisar isso no nosso caminhar, na nossa caminhada cristã. Nós temos que entender se nós realmente estamos gerando fruto. Nós temos que crescer em espiritualidade, nós temos que crescer na graça do Senhor. Mas o mais importante é que haja frutos. Frutos estes que são as almas. Frutos estes que são importar com as pessoas que estão do nosso lado. E também, nessa igreja local, um membro se preocupa com o outro. Nós precisamos sentir a dor do outro. Esse tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, tempos que muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas estão precisando de um socorro, muitas pessoas estão precisando de um abraço, muitas pessoas estão precisando de um telefonema, às vezes até de um alimento. Nós precisamos preocupar uns com os outros. E também a igreja local, ela relembra a morte do Senhor. Aquele texto que a gente lê quando nós participamos da ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 26, que nós estamos ali participando do cálice, comendo daquele pão até que ele venha, relembrando a morte do Senhor. E é um texto maravilhoso, é um texto que nos ensina que nós precisamos estar unânimes, nós precisamos estar juntos, caminhando juntos, aprendendo uns com os outros, sendo espelho uns para os outros. E aí na caminhada, muitas vezes nós encontramos obstáculos, mas a palavra vem para nos confortar, a palavra vem para nos dar direção, e o Espírito Santo está sobre a minha vida e sobre a sua vida.
E às vezes você esteja pensando como ser essa igreja segundo a Bíblia, essa igreja segundo os mandamentos do Senhor. Mas primeiramente eu quero dizer para você o que é a igreja. A igreja, queridos, é a união de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais pela ação do Espírito Santo creem em Jesus, que é o Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para redimir-os de todos os pecados. Nós precisamos entender que a igreja somos nós. E aí tem um texto muito interessante, primeiro Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em todo e em qualquer circunstância. Aqui, queridos, nós entendemos que é por isso que a igreja é definida como o corpo de Cristo. Então, o que é a igreja? É a união de todos aqueles que foram chamados por Deus. E talvez você pergunta, qual que é o significado da igreja? Muitos já conhecem, já foi falado muitas vezes, a palavra igreja, traduzida do latim eclesia, que por sua vez vem do grego eclésia, que basicamente significa assembleia pública. Ou seja, é algo como se fosse reunião dos que foram chamados. E é interessante que você vai escutar muitas pessoas falando chamados para fora. Ou seja, nós somos igreja, chamados para fora. Isso dá a entender, queridos, que nós não podemos ser igreja somente aqui dentro do templo. Nós não podemos ser igreja somente dentro da nossa casa. Nós precisamos ser igreja lá fora. Nós fomos chamados para fora. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Então essa palavra eclesia é chamados para fora, uma assembleia pública, que nós devemos levar o evangelho para as pessoas lá fora. Quando a igreja surgiu, Deus sempre teve um povo separado para si, ou seja, a verdadeira igreja, ela existe desde o princípio. Mas, queridos, nós precisamos entender que a igreja, como povo escolhido do Senhor, ela tem a sua história desenvolvida. E é interessante que nós precisamos observar que são momentos históricos diferentes, que são os períodos antes e depois do ministério terreno de Cristo. E aí muitas pessoas às vezes falam assim, mas a igreja já existia? Sim, queridos. No Novo Testamento, através da nova aliança em Cristo, cumpriram-se as promessas e as esperanças do Antigo Testamento com relação ao povo escolhido de Deus. E aí, quando nós entendemos sobre essa nova aliança, os rituais de símbolos, ordenanças presentes na igreja foram substituídos pela obra perfeita de Cristo. Cristo está em mim, está em você. Então nós precisamos entender que nós somos a igreja viva do Senhor nessa terra. E nós precisamos anunciar esse evangelho. Nós precisamos anunciar que Deus está voltando, que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E aí, queridos, muitas pessoas precisando de ouvir a palavra. O escritor de Hebreus, ele fala em detalhes sobre isso. Ele enfatiza os santos do Antigo Testamento, que depositaram sua fé no Messias, que haveria de vir, enquanto os remidos do Novo Testamento depositam sua fé, que já veio o eterno e sumo sacerdote. Então, queridos, quando nós entendemos isso, nós sabemos que nós como igreja, nós precisamos estar mesmo pronto a fazer a obra do Senhor. E também lá no livro de Atos, tem aquele evento que aconteceu lá em Atos 2, quando todos foram cheios do Espírito Santo, e aí eles fizeram a obra do Senhor, e nós continuamos fazendo a obra do Senhor até nos dias de hoje. Nós precisamos entender isso, queridos. E outra coisa que nós precisamos entender, que a igreja do Senhor, ela não está limitada a um único povo. A igreja do Senhor, ela não tem distinção de nacionalidade. Tem um texto lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, que diz assim: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto com o teu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra.
Logo à frente, no capítulo 7, versículo 9 e 10 também, diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. O que significa isso, queridos? Que muitas vezes, quando nós deparamos com isso, quando surgiu a igreja, para quem que é a igreja, às vezes a gente fica fazendo acepção de pessoas. Nós temos visto aí alguns testemunhos, né, de pessoas contando que pessoas sonharam com Jesus e aí confessaram Jesus. Nós precisamos anunciar o evangelho a toda tribo, a toda nação. Eu creio, queridos, que está perto a vinda do Senhor. Então nós precisamos entender que a igreja, ela não tem distinção de nacionalidade. Nós precisamos pregar o evangelho a todos. É muito fácil a gente pregar dentro da igreja, é muito fácil você pregar numa célula, é muito fácil você pregar aí numa comunhão com os irmãos, mas nós precisamos anunciar esse evangelho em todos os lugares que nós passarmos. A Bíblia diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Isto é ser igreja. E como essa igreja é formada? A igreja é única, ou seja, ela é uma comunidade indivisível. Tem alguns textos, Romanos capítulo 12, versículo 5, diz assim: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. 1 Coríntios 10, 17, por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. 1 Coríntios 12, 13, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber a um único Espírito. Então, queridos, a igreja, ela é formada por um corpo, e esse corpo, o cabeça é Cristo, e nós somos os membros. Nós fazemos parte desse corpo. Nós precisamos entender isso, que nós temos que ser uma unidade, viver num só propósito, numa só visão, de que é reconhecer o senhorio do Senhor, reconhecer que Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados e anunciar aí fora que nós somos parte desse corpo. Nós fazemos parte desse corpo. Gálatas 3:28 diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E aí, quando nós olhamos isso, queridos, nós entendemos que o Novo Testamento, ele destaca a vital importância de todos os cristãos estar inseridos em uma comunidade local. Que maravilha, nós podemos participar de uma igreja onde nós somos um só povo, onde nós estamos num só propósito, de anunciar esse evangelho, de pregar o evangelho da cruz. Pois a igreja é uma unidade, onde seus membros são alimentados pela palavra do Senhor, onde eles são disciplinados, são edificados e são cuidados por ministros instruídos por Deus, e juntos participam do ministério e testemunho do evangelho. É maravilhoso, meus irmãos, quando nós entendemos que nós somos alimentados pela palavra do Senhor. Que maravilha você poder ter o privilégio de ter um discipulador para caminhar junto com você, para estar aprendendo junto com você. Que maravilha você ter uma célula para participar, para você estar junto ali, ganhando a sua rua, ganhando a sua cidade para Jesus. Isso é um privilégio muito grande, queridos. E tem um texto que esclarece duas coisas muito interessantes, um texto muito conhecido, que está lá em Mateus 18, 15, 20, que diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. Não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate como pagão ou publicano.
Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Queridos, esse texto, ele traz 2 coisas impressionantes para nós definirmos como a igreja é formada. Aqui ele está falando de cuidado, aqui ele está falando de discipulado. E esse texto, ele ensina para mim como cristão, para você que faz parte desse corpo, se há algum problema no nosso meio, nós podemos chegar até esse irmão, segundo a palavra, e corrigir esse irmão no amor, na palavra. E se esse irmão não ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas, se não ouvir, chama a igreja e assim por diante. Mas o que eu acho lindo também é na segunda parte, que ele fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Queridos, nós precisamos entender que a igreja, ela é formada de pessoas que conhecem a Jesus, de pessoas que crerem em Jesus, de pessoas que foram salvas pelo sangue do Cordeiro. Então nós precisamos anunciar esse evangelho, nós precisamos estar juntos, nós precisamos aprender a cada dia a palavra. Nós vivemos tempos difíceis, o mundo oferece muita coisa, o mundo tem várias bandejas para nos oferecer, mas o caminho que nos leva à salvação, ele é estreito. A palavra de Deus tem que ser anunciada, nós precisamos ser corrigidos, confrontados na palavra de Deus. Isso é algo maravilhoso, queridos. Isso é entender como essa igreja é formada. Efésios 4, 15, 16 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós precisamos, queridos, entender que Cristo é o cabeça. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, nós estamos aqui para aprender uns com os outros, nós estamos aqui para obedecer a palavra. Mas quando nós ajustamos, quando nós estamos respeitando esse cabeça que é Cristo, algo bom vai acontecer no nosso meio, queridos. Nós precisamos de ter esperança de dias melhores, nós precisamos de pregar essa esperança viva para as pessoas. E aí, queridos, quando fala dessa igreja, também dessa igreja local, uma coisa que tem surgido muito, principalmente nesses últimos tempos, nesse tempo de pandemia, muito mais ainda, tem crescido muito esse número de pessoas desigrejadas, pessoas que acham que não precisam mais ir à igreja, pessoas que acham que não precisam mais de um pastoreio, pessoas que acham que não precisam mais ser discipulada. Eu oro em casa, eu faço a minha devocional em casa. Claro, queridos, você deve orar em casa, fazer a sua devocional em casa, mas a Bíblia também fala que nós não podemos deixar de congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Muitas informações, queridos, muito tem se falado sobre isso. As pessoas estão ouvindo coisas demais. Vá para a palavra de Deus. Busque a direção na palavra de Deus, busque a direção no Espírito Santo, não fique ouvindo qualquer coisa, peça discernimento do Espírito Santo para você saber o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Muitas pessoas se afastando, muitas pessoas desanimando por causa disso, queridos. Estão deixando de reunir, estão deixando de congregar. Nós precisamos ter essa comunhão diária, nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. É maravilhoso quando nós testemunhamos, isso edifica a nossa fé, isso glorifica o nome do Senhor. Então, queridos, não desanime, anime o seu irmão. A palavra de Deus está dizendo, encorajem uns aos outros. Nós precisamos fazer isso, queridos. Nós precisamos ser essa igreja verdadeira. E para finalizar, qual que é a missão dessa igreja? Você já perguntou para você mesmo, para que eu fui chamado para fora? Qual que é a minha missão nesse mundo? Será que é só vir aqui, cumprir um protocolo, assistir um culto, assistir uma célula,
Não, queridos, é muito mais do que isso. Deus te chamou porque você tem talento, você tem dom. Deus te chamou e Ele vai te capacitar para você fazer a obra dEle nessa terra. E aí, nós precisamos entender que a missão da igreja, ela pode ser vista em dois aspectos. O primeiro deles, a missão fundamental da igreja é anunciar o Evangelho. Eu e você, nós fazemos parte daquela grande comissão, quando Jesus fala, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então, queridos, quando nós entendemos isso, quando nós sabemos que nós fazemos parte dessa igreja que é do Senhor, dessa obra redentora de Deus, Ele convida os pecadores ao arrependimento, queridos. Atos 17, 30 diz assim, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Mas como vão se arrepender se nós não pregarmos a palavra, se nós não anunciarmos esse Evangelho? Então, a primeira missão minha e sua, como igreja local, é anunciar o Evangelho. Nós precisamos anunciar esse Evangelho. Essa missão foi dada pelo próprio Jesus. E o apóstolo Pedro, ele ressalta lá em 1 Pedro 2,9, ele diz assim, as virtudes daquele que vos chamou das trevas. A segunda missão que a igreja tem que entender, queridos, é que ela recebeu a tarefa de realizar obras de compaixão e de misericórdia, cumprindo assim o mandamento de Deus para amar o próximo. Tempos difíceis que nós estamos vivendo. Esses dias, duas coisas me chamou muita atenção. Primeiro foi uma reportagem que eu vi, devido a essa pandemia, muitas pessoas passando dificuldade. E ali em Belo Horizonte, no bairro bem pobrezinho, eles arrecadando alimentos para fazer cesta básica, para abençoar aquelas famílias que estão desempregadas. Eles chegaram na casa de uma senhora cristã, e essa senhora, ela tinha 2 porções de arroz dentro da vasilha, uma para fazer no almoço e outra para fazer no outro dia, ou no jantar, sei lá. E ela tinha um pacote de arroz de reserva no armário. Pela fé, aquela mulher foi lá e pegou aquele pacote de arroz e entregou para aquele povo. Queridos, no dia seguinte, uma mulher que trabalhava com ela há 12 anos, parece, foi na casa dela e falou assim, o Senhor me tocou e pediu que eu trouxesse uma compra para você aqui. Eu não sei qual que é a situação que você está enfrentando nesse tempo. E nessa compra, queridos, tinha 5 pacotes de arroz. Esse é o Deus que nós servimos. Então nós precisamos ter compaixão das pessoas. Nós precisamos ter misericórdia das pessoas. Nós precisamos praticar esse amor ao próximo. Talvez você pense assim, mas é uma coisa tão simples. Mas é um milagre tremendo, queridos. Mas se a gente fizer isso no muito, Deus vai nos atender também. Mas às vezes a gente fica travado, a gente fica segurando a situação e nós não podemos fazer isso. Nós precisamos entender, queridos, que nós estamos aqui para abençoar. E aí, como igreja, é a comunhão dos fiéis que foram feitos novas criaturas em Cristo. E assim são imitadores, refletindo em suas vidas as virtudes do fruto do Espírito Santo. Nós precisamos ter generosidade, bondade. Outro fato interessante também, ali em Paula Cândido, fui colocar a placa da igreja. Aí um moço olhou assim e falou assim, Comunidade Batista da Paz. Ele falou assim, eu vou trabalhar só na Comunidade na Paz. Olha que interessante, aquele moço falando. E ele falou assim, comunidade. Jesus, quando morreu, Pedro ficou ali com seus discípulos. E Jesus falou para cuidar dos órfãos e das viúvas. Aí ele falou para mim assim, quantos órfãos e viúvas nós temos nesse mundo? E às vezes são descuidados. A comunidade, ela tem que cuidar desses órfãos, dessas viúvas. E aí ele falou assim, vou pegar paz agora, aquela letra que está paz. Paz, um dia desse um casal começou a discutir, teve um problema. Eles me ligaram, eu fui lá para apaziguar a situação. Então nós temos que ser uma comunidade que traga paz. Eu achei lindo aquele homem falando aquilo, queridos. E é um moço que está chegando na igreja agora. Então nós como igreja, nós precisamos entender isso. Nós precisamos olhar
ao nosso redor, nós precisamos verificar o que está acontecendo com os nossos irmãos. A Bíblia fala que nós temos que preocupar com todos, mas principalmente com os da família da fé. Talvez você está dentro da igreja, eu já falei isso aqui uma vez, talvez você está precisando, está passando por um momento difícil. Querido, abra o seu coração, não seja orgulhoso. Fala, eu estou carecendo disso, daquilo, eu preciso de uma ajuda. E nós como igreja, queridos, nós precisamos abrir o nosso coração. No capítulo 12 de Romanos, versículo 20 e 21, diz assim: pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Mas às vezes, queridos, infelizmente, aí no mundo, a gente vê muito isso. Fulano está passando dificuldade. Aí a pessoa fala assim, mas também era orgulhoso, também fazia isso, fazia aquilo. Queridos, não vamos julgar ninguém. Eu não sei o que pode ser amanhã. Talvez amanhã a gente pode precisar de alguma coisa, queridos. Então nós temos que abençoar, nós temos que estar pronto para abençoar em todo instante. E para finalizar, lá em João 10, versículo 16, diz assim: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O que eu entendo com isso aqui, queridos? Que a minha missão como igreja também, eu preciso anunciar o evangelho das boas novas. Mas quantas vezes nós apontamos, nós julgamos, nós achamos que para aquele não tem saída, nós achamos que não tem solução. Queridos, olha o que a Bíblia está dizendo. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Nós temos que orar, nós temos que clamar por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Então a nossa missão como igreja, primeiramente, é levar o evangelho de Cristo. Guarda isso no seu coração. E em segundo lugar, nós precisamos ter compaixão, nós precisamos ter misericórdia, nós precisamos amar o próximo de verdade. Queridos, muitas vezes, eu já falei isso pela terceira vez, nós falamos que amamos, mas na prática, às vezes a gente fica muito longe. Deus tem falado muito no meu coração, Deus tem me cobrado muito sobre isso. Nós precisamos, queridos, sair da zona de conforto, nós precisamos anunciar o evangelho, nós precisamos perguntar para as pessoas como elas estão passando. Porque muitas vezes, queridos, nós temos lá a nossa comida, nós temos o nosso lugar de dormir, glória a Deus por isso, mas tem muitas pessoas que estão passando necessidades, tem muitas pessoas que estão precisando. Então que nós venhamos como igreja aprender que nós precisamos amar uns aos outros. Então, queridos, ser igreja é entender a missão, é entender o chamado. Eu deixo essa palavra para o nosso coração nessa noite, e que o Espírito Santo possa falar melhor, que o Espírito Santo possa te visitar nesse momento. Eu quero orar com você, para a gente encerrar, e que Deus possa mesmo nos abençoar, que nós sejamos uma igreja verdadeira do Senhor nessa terra, que nós venhamos olhar somente para Jesus, que nós não venhamos olhar para os problemas, porque os problemas são muitos, mas a vitória é maior, queridos. Não olhe para o problema, olhe para o Deus do problema, o Deus da solução, porque eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?